Ja, guten Abend. Boa noite! É um prazer estar com vocês de novo. Queremos ver se vai dar certo essa noite com o nosso querido idioma alemão. Quando não se pratica o idioma o quanto seria ideal, o alemão enferruja. Mas graças a Deus temos aqui bons tradutores que traduziram os slides, que vão nos ajudar. Essa noite eu quero falar sobre a mentalidade de Herodes. O que isso quer dizer e qual é o seu significado? Eu estou convencido que nós vivemos em um tempo quando a humanidade está sendo seduzida. E isso que se vê não é a realidade. Mas há uma outra realidade, que a humanidade simplesmente não tem a permissão de ver e às vezes também não quer ver. Então, qual é o conteúdo dela? Ela trata da história, do presente e do futuro. Nós sempre ficamos nos perguntando por que Deus permite que aconteça o que está acontecendo no mundo. Por que Ele permite que haja governantes no mundo que muitas vezes são cruéis? Por que Ele permite essas coisas? Por que Ele permite tanto sofrimento no mundo? E por que Ele não posicionou as coisas de tal forma que Ele torne visível aqui o seu controle total? Sabemos que Ele não é um controlador, mas é que tem tantas coisas acontecendo nos bastidores, e é sobre isso que vamos falar essa noite, e vamos começar bem lá no início, para extrapolar essa história até ao tempo atual. Nós lemos em Testemunhos para a Igreja, da Sra. White, há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, e esse é o ponto crucial aqui, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o afunilamento dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. Então, segundo esta citação, e claro, também segundo a Bíblia, porque os dois estão aqui em total harmonia, em algum momento vai chegar a uma controvérsia gigantesca entre as nações e Deus e seu povo. Em algum momento. E nós temos que estudar a história. Nós temos que recorrer ao passado para entender por que Deus agiu do jeito que Ele agiu, porque isso para muitos, frequentemente, é incompreensível. Por que nós temos tantos governos que muitas vezes são tão cruéis? Por que Deus permite isso? E o que Ele fez no passado, quando governos se tornaram brutais? Então temos que voltar bem lá para o começo. E aqui está uma imagem do deus Marduk. E esse deus, segundo diz a lenda, foi enviado pelo deus Anu a esse mundo para governar as pessoas más aqui nessa terra e mantê-los sob controle, para que não fiquem muito cruéis e não façam aquilo que normalmente fariam. Então, esse Deus teve domínio sobre os maus. E todas essas lendas, é claro, têm um fundo de realidade.
Assim, quem foi Anu na história e quem foi Marduk nessa história? E a maioria das lendas remonta a pessoas reais que em algum momento viveram sobre essa terra. Grandes homens da antiguidade. Agora, esse deus Marduk tem alguns símbolos. Por exemplo, ele porta uma espada. E a espada é símbolo de seu domínio, que ele domina e tem o poder de usar a espada para colocar ordem entre os povos. Então, ele tem outros símbolos. Ele está aqui com o tridente. Então, ele tem outro símbolo, que é o símbolo de Anu. E esse está presente em todo lugar ali na sua roupa, embaixo, talhado na pedra. E também em grande parte aqui, nesse aparelho do seu braço, que tem a aparência de um relógio e que naturalmente contém o símbolo de Anu. E o dragão que está aqui representa o mal, que tem que ser dominado. Aqui está mais um tablete assírio. Nós vemos aqui o deus Shamash. Ele também tem aqui o disco solar, que consiste de duas cruzes, uma dentro da outra. E esse é o símbolo de Anu, em diferentes versões e formas. Esse é o símbolo do poder. Então, se você tem esse símbolo, isso mostra que você tem poder para reinar sobre outros. Aqui está a deusa Ishtar, a deusa da noite. Ele também tem uma estrela, que é a estrela de Ishtar, e naturalmente os outros símbolos são a coruja vê a noite, a coruja é sábia. Assim, temos aí o domínio sobre a escuridão, sobre a maldade. E o leão também é proeminente em Ishtar. Esses símbolos são muitas vezes usados também hoje para esclarecer essas relações. Portanto, esse foi o símbolo de Anu. Agora, quando nós recorremos à história, então vemos que diferentes governantes exerceram esse poder e também compuseram códigos, onde os juízos e as leis desse mundo foram cristalizados, por assim dizer. E um desses códigos é o de Hammurabi. Se trata de uma coleção de leis muito bem conservada, que data mais ou menos de 1772 a.C. Ele é um dos escritos decifrados mais antigos, de tamanho considerável. Vamos dar uma olhadela. O que contém esse código? O que está presente aqui? É exercido domínio sobre o quê? Quem exerce domínio sobre quem? No caso aqui, o rei Hammurabi foi instituído pelo sexto rei babilônico, Hammurabi. Partes dele também estão talhadas em pedras do tamanho de uma pessoa e em vários tabletes de barro. O código é formado por 282 leis. Isso já é interessante, porque a lei de Deus consiste de quantos mandamentos? De 10. Aqui nós temos 282 leis, e se nós dermos uma olhada nas leis atuais, então estamos falando de N milhares de leis. Quanto mais o ser humano se desvia do ideal de Deus, tanto mais leis são necessárias para conter a humanidade. Aqui já tínhamos 282 leis, com diversos níveis de severidade. Olho por olho, dente por dente, respeitava o status social. Ou seja, quem era escravo, quem era livre. Mais ou menos a metade do código é de natureza contratual.
Por exemplo, qual seria o salário de um boiadeiro ou de um cirurgião? O salário já era definido nessa época. E hoje temos as mesmas leis, só que em outra forma. Outras leis regulavam a pena para o construtor de uma casa que caiu, ou para a destruição de propriedades sob cuidados alheios, e assim por diante. Um terço do código se refere a domicílio e relações familiares, e se nós refletirmos bem no contexto atual, então nós vemos que essa é a base para todo o sistema de leis em todo o mundo. Por exemplo, questões de herança, divórcio, paternidade e comportamento sexual. Não temos as mesmas leis hoje também? Eu penso que sim. Aparentemente, uma única lei se refere a um funcionário público. Um juiz que toma uma decisão errada tem que pagar uma multa e ser removido permanentemente de seu ofício. Isso, naturalmente, hoje acontece raramente. Meia dúzia de instruções giravam em torno de questões do serviço militar. Então, todo o sistema social é submetido à lei aqui, no que se refere a salário, no que se refere a relações, comportamento sexual, para pessoas livres, para escravos, para todo o sistema, como o serviço militar tem que funcionar. Tudo está prescrito nessas leis. Então, lemos aqui na descrição, Anu e Bel me chamaram pelo nome. Hammurabi, o príncipe exaltado que temia a Marduk, o Deus protetor de Babilônia, para legislar o país. Aqui, portanto, nós temos um código de um rei temporal que tem o poder de governar sobre pessoas e povos, segundo as suas leis bem entendem. Se nós lemos o comentário bíblico adventista Sétimo Dia, vemos que esse não foi o único código. Houve também códigos mais antigos, e tem umas coisas interessantes quando estudamos códigos mais antigos. Por aproximadamente 35 anos, o Código de Hammurabi foi tido como a coleção mais velha que existe, mas depois descobriram outros. O Código Lipita Ishtar foi encontrado em Nippur e publicado em 1948, e assim por diante. Mas se nós estudamos esse, ele claramente é o precursor para o Código de Hammurabi. Ou seja, códigos mais antigos foram incorporados, foram elaborados, foram acrescentadas mais leis, depois temos outros códigos. Um foi encontrado perto de Bagdá, o código do rei Bilalama de Exuna, que reinou mais ou menos 300 anos antes de Hammurabi. E esse, por sua vez, claramente é o precursor das leis de Lipita e Ishtar, e esse precursor do Código de Hammurabi. E em 1954 foi descoberto um código mais antigo ainda, o de Ur-Nammu, que contém leis muito mais humanas que qualquer outro conhecido até então. Em outras palavras, quanto mais nós retrocedemos na história, tanto mais humanos se tornam os códigos e mais se parecem com as leis de Deus. E quanto mais nos afastamos da origem, tanto mais leis nós temos e tanto mais desumanas, crassas, se tornam essas leis. Assim, misericórdia, justiça, esses valores vão desaparecendo no transcurso da história. Agora vamos recorrer mais à Bíblia e à história para ver como que esses reinos se formaram. Isaías 14:13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Agora, os extremos do norte, ali é o lugar do trono de Deus, e aqui temos um ser que tem um atrevimento de reclamar esse trono de Deus para si. E esse monte que é citado aqui, não é um monte físico, mas um monte simbólico. Har também significa reino. Também significa uma montanha, um reino de Deus. Ou uma congregação, e a palavra congregação, um lugar onde ele quer se estabelecer. O dicionário aqui nos diz que é um compromisso com hora e duração marcada, geralmente 1 ano. Reunião também significa ponto de encontro, lugar de encontro. Também pode significar sinal ou sinagoga. Em outras palavras, Satanás queria reinar até sobre o reino de Deus e sobre a sua sinagoga, seu povo, sua igreja, suas pessoas. Ele queria reinar, é isso que ele queria. Então ele perdeu a sua posição. Apocalipse 12:7 diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então a Bíblia diz que Satanás e seus anjos foram expulsos lá do céu. Então ele conseguiu, como nós todos sabemos, arrancar o reino que Deus confiara a Adão. Então veio a promessa de Gênesis 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos uma inimizade entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não o seguem. E no final das contas, essa luta entre a mulher e a serpente é uma luta entre Cristo e Satanás. Essa é a primeira promessa do Evangelho e do Messias. Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui nós temos uma separação bem nítida, 2 grupos. Nós estamos ou no mundo, e aí somos inimigos de Deus, ou não estamos no mundo, então somos amigos de Deus. 2 grupos, desde o começo, atravessando toda a história. Nós lemos em Signs of the Times, Sinais dos Tempos em inglês, esse foi o primeiro sermão do Evangelho que foi pregado ao homem caído. Esta promessa era a estrela de esperança no futuro obscuro e angustiante da humanidade. Porque Satanás conseguiu conquistar esse reino. O que ele queria ter feito no céu e não conseguiu, ele definitivamente conseguiu fazer aqui embaixo na terra. Adão aceitou de bom grado a promessa de livramento e com zelo ensinou seus filhos no caminho do Senhor. E nós também tentamos fazer isso. Nós também temos filhos e procuramos ensinar zelosamente os nossos filhos. Mas nem todos conseguem vitória nesta área. Continua dizendo, a promessa foi dada em íntima conexão com o altar de sacrifícios. Isso é muito importante. Altar e promessa estão lado a lado, e ambos lançam uma grande luz um sobre o outro.
Eles mostram que a justiça de um Deus ofendido só pode ser satisfeita com a morte de seu filho amado. Mas esta luta deveria permanecer até o momento em que a cabeça do acusador fosse esmagada. Ou seja, até o fim, nós estamos no meio dessa crise hoje. Caim e Abel são um tipo de dois grupos que existirão até o fim do mundo, e esse tipo deve ser estudado profundamente. Assim, somos advertidos que temos que recorrer à história, temos que estudar a tipologia de Caim e Abel, para que entendamos o que está acontecendo aí no mundo. Caim representa aqueles que vivem os princípios e obras de Satanás, adorando a Deus como bem entendem. Como seu líder, estão dispostos à obediência parcial, porém não à submissão inteira a Deus. O grupo de adoradores de Caim é de longe o maior. O povo de Deus sempre foi e é uma minoria aqui sobre essa terra. Pois toda falsa religião que se inventou se baseia sobre o princípio de Caim. Ou seja, que o homem pode ser salvo com seus próprios méritos e justiça. Agora, essas duas visões estão mutuamente em conflito. E esse conflito está esquentando. Quando consideramos o Código de Hammurabi e o comparamos com os mais antigos eram mais humanos. E quanto mais seguimos o transcurso da história, mais desumanas elas se tornam. Então vem, naturalmente, a história que temos que estudar nesse contexto. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Essa é a mentalidade de Caim. Quando Caim vê que seu irmão faz o certo, isso que é agradável a Deus, então, definitivamente, a consequência é que ele se enche de tanta ira que ele destrói a Abel. E esta luta existe desde os tempos de Caim e Abel. E se vamos ao verso 10, ali Deus diz: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra." Deus não destruiu. Deus não destruiu, só o retirou da sua presença. Então disse Caim ao Senhor: "É maior o meu castigo que o que possa ser suportado." Qual foi esse castigo que era grande demais? Será que era o castigo que ele deveria morar em outro lugar, longe daqueles que serviam a Deus? Não, a separação era grande. E foi absoluta. Caim continuou dizendo: "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará?" O que Deus fez aqui? Será que Deus falou para ele: "Você merece? É justo, você acabou de matar seu irmão. Olho por olho, dente por dente, cabum, já era." Não, não foi isso que Deus fez. O Senhor, porém, disse-lhe: "Portanto, qualquer que matar a Caim,
7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Um texto fascinante. Quantas pessoas já pararam para pensar o que isso significa? Esse é o sinal de Caim. E eu já ouvi explicações muito exóticas sobre o sinal de Caim. Argumentos tanto racistas como absurdos. E esta palavra, sinal, é a palavra ot. Ot. Pode significar insígnia, bandeira, milagre, símbolo. É exatamente a mesma palavra que é usada quando Deus fala acerca de seu sábado. Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal, um ot, a mesma palavra, entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, aqui temos exatamente a mesma palavra, e Deus o utiliza como seu sinal, sua autoridade. Porque a sua autoridade vem do fato dele ser o Criador e, no final, também o restaurador, o recriador. Assim, o sinal que Caim recebeu foi um sinal em contraste com o sinal de Deus. Mas a mesma palavra, isso quer dizer que Caim recebeu a autoridade sobre as pessoas caídas, ou os que se tornaram maus, entre aspas, e ele recebeu a autoridade para dominá-los. E esta autoridade foi transferida aos filhos da desobediência desde o tempo de Caim até o fim dos tempos. E no final dos tempos, teremos esse mesmo sinal, esse mesmo símbolo entre os filhos da desobediência. Em contraste com o sinal que Deus marcou como seu sábado, mostrando que Ele é o Criador e aquele que reina definitivamente. E assim, isso nos diz algo sobre o caráter de Deus que é inacreditável. Ele transfere o domínio, que na verdade pertence a Deus, ele transfere parcialmente esse domínio para Caim. E aos filhos de Caim até o fim dos tempos, sob uma condição, como se fosse uma experiência, uma permissão. Gênesis 4, 17 a 24. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Assim, o primeiro filho de Caim foi Enoque. Muitos se perguntam de onde que Caim arranjou uma mulher. Bem, quando veio essa crise sobre a casa de Adão, havia outros irmãos ali presentes. E alguns desses irmãos, assim como foi no céu, estavam mais do lado de Caim e tinham compaixão dele, assim como foi no céu. E quando Caim, então, foi afastado, então, de certo, uma irmã dele falou, se ele vai, eu também vou junto. E foi junto, e se tornou a sua esposa. E Caim teve relação com a sua mulher, ela ficou grávida, e assim nasceu Enoque. E esse Enoque não deve ser confundido com aquele outro Enoque que mais tarde caminhou com Deus. E ele edificou uma cidade, e aqui nós temos que já começar a reparar como eles pensam. Esses filhos da desobediência. Construir uma cidade. Nunca foi plano de Deus que as pessoas morassem na cidade, porque Deus plantou um jardim para Adão e Eva.
Ele queria que eles participassem. Ele queria que cultivassem a terra e comessem daquilo que ela produz. Deveriam ser jardineiros ou fazendeiros. Mas esse filho de Caim quis construir uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então Caim foi o primeiro que construiu uma cidade e ele passa o comando dessa cidade, transfere essa cidade a seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, essa agora já é a terceira geração. Irade gerou a Meujael, e esse gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. Agora já estamos 5 gerações mais para frente, então a situação piora. E tomou Lameque para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque matei um homem, aqui temos outro assassino. E aqui o negócio fica pior. Por me ferir. E um jovem, por ter batido em mim. Então aqui está alguém que feriu a Lameque, e Lameque o matou. Aqui nós temos a sobrevivência do mais apto. A mentalidade de Satanás é: eu tenho que cuidar dos meus próprios interesses. Eu tenho que cuidar de mim para que nada me aconteça. E se você cruzar o meu caminho, eu vou bater em você. Eu vou te matar. É assim que funciona essa mentalidade, esse raciocínio, em contraste com os pensamentos de Cristo. Eu te amo. Se você me rejeita, se você me despreza, estou disposto a morrer por ti, para que possas ter a vida. Mas você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que viver para outros, não viver para si mesmo. Você tem que dar e não pegar. E essas 2 mentalidades estão opostas uma à outra desde o princípio. E de Caim a Enoque, e descendo a ladeira, depois de Lameque, a situação só piorou. E agora uma coisa interessante. Porque 7 vezes Caim será castigado. Porque Deus dissera que quem matar Caim seria vingado 7 vezes mais. Mas Lameque, e esta minha tradução diz 77 vezes. Muito bem, o que significa isso? Porque aqui isso vem da Bíblia de Genebra, mas Lameque 70 vezes 7. E na minha opinião, provavelmente esta é a tradução correta. O que significa isso? Em simples palavras, em um juízo, quando Caim considerar alguém culpado de que alguém agiu contra ele, ele poderia castigar 7 vezes mais que o problema que ele originalmente causou a Caim. Mas Lameque diz 70 vezes 7. E esse número aparece em outro lugar na Bíblia também. E aqui nós temos um momento em Israel que também tem o mesmo conteúdo. E Jesus usa o mesmo número em outro lugar, em se tratando do perdão. Quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, então 490 vezes, e aí você pode parar de perdoar. Não, não é isso que quer dizer. Se nós analisamos o texto em que o tempo de graça para Israel terminou, no final das 70 semanas, ou seja, no final dos 70 vezes 7, então quer dizer, você tem que perdoar até que termine o tempo da graça, que Deus determina e não eu. Em outras palavras, eu tenho que perdoar constantemente. Mas Lameque
nunca perdoa. Porque se Caim é vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Até o fim, eu não vou dar perdão completo àqueles que agem contra as minhas leis. Esse, portanto, é um sistema de leis bem duro e mostra uma indisposição de perdoar pessoas para lhes dar uma nova chance. É um domínio radical sobre as pessoas. Agora eu vou voltar a falar sobre maçonaria e alguns dirão, lá vai ele. Mas esse é um tema fascinante. E eu quero aqui citar a mais alta autoridade nesse assunto, que é Morais e Dogma, de Albert Pike, que é, digamos, a Bíblia da maçonaria. E aqui, Albert Pike escreve, na página 210, Enoque, seu nome em hebraico significa iniciado ou iniciador. A lenda das colunas de granito e cobre, ou bronze, que ele teria erigido, deve ter significado simbólico. A de bronze, que sobreviveu ao dilúvio, isso, claro, é bobagem, mas deixa para lá, deve simbolizar os mistérios, cujo herdeiro legítimo é a maçonaria. Desde os tempos remotos, a guardiã e zeladora das grandes verdades filosóficas e religiosas, que em grande medida são desconhecidas ao mundo e que foi repassada de era em era, através de uma corrente ininterrupta de tradições, ilustrada em símbolos, emblemas e alegorias. Fascinante. Portanto, Morais e Dogma diz que a fonte, que a origem da maçonaria deve ser encontrada em Enoque. Muito bem, qual Enoque? O Enoque que caminhou com Deus? Ou o Enoque, filho de Caim? É uma pergunta importante. Porque se for o Enoque que caminhou com Deus, então, ótimo, estamos em um bom caminho. Porque nós também queremos caminhar com Deus. Mas se for o outro Enoque, então temos um problema. Agora, qual Enoque que é? A origem dessa corrente de pensamentos. Muito bem, aqui está o texto. Fala sobre o bom Enoque, o filho de Jared, que foi um descendente de Adão da linhagem de Sete, a 7ª geração depois de Adão. Então, se nós estudamos a genealogia, utilizando aqui o programa de James Ussher, que inclusive foi usado em parte por Ellen White, então vemos que Enoque nasceu no ano 3382 AC, ou seja, 3382 a.C. Então volto a perguntar, a qual Enoque se refere ali na maçonaria? No livro de Pike nós encontramos duas formas de calcular o ano. Nós temos a forma de contagem maçônica e a cristã. Então, existem duas datas. A notação maçônica e a notação cristã que nós usamos, que é corrente hoje em dia aqui no Ocidente. E a primeira data aqui, na primeira notação, nós temos aqui o ano 5860 AM. O que isso quer dizer? Quer dizer Anno Mundi, após o início do mundo. Então, quando que a maçonaria começa para definir a sua data? Desde o nascimento da maçonaria.
O ano é 5860 Anno Mundi. É interessante que nós temos também a data normal quando o livro foi publicado, e ele apareceu em 1871, Anno Domini, após o nascimento de Cristo, ou seja, depois de Cristo. Esse é o ano da publicação do livro Morais e Dogma. Então, como nós temos essas duas datas, nós podemos calcular quando que é o início da maçonaria por suas próprias fontes. Portanto, o início da maçonaria moderna, então é só subtrair um do outro. Isso nos leva ao ano 3988 a.C. E agora vem o X da questão. O calendário maçônico então começa no ano 3988 a.C., mas isso são 606 anos antes daquele Enoque que caminhou com Deus. Assim, o guardião e zelador das verdades maçônicas não se refere ao Enoque que andou com Deus, mas ao Enoque, filho de Caim, comprovado com as suas próprias datas. Isso é fascinante. Mas o que é mais fascinante, que o mundo oculto se atém exatamente à cronologia bíblica. E a criação do mundo e a ordem, como ela está na Bíblia, é aceitada absolutamente. Mas o mundo científico não aceita. Eles acham que é ridículo, mas não o mundo oculto. Ele usa a cronologia bíblica. Então, Satanás sabe exatamente há quanto tempo que esse mundo já existe. Então, vemos que a maçonaria tem o seu início com Enoque, filho de Caim. Secret Doctrine, Doutrina Secreta, de Blavatsky. Ela escreve: uma vez tendo em mãos as chaves do primeiro livro de Moisés, ele é o cabala científico e simbólico para a decifragem do segredo. A grande serpente do jardim do Éden e Deus, o Senhor, são idênticos. Assim como Jeová e Caim são um. O mesmo Caim que na teologia é mencionado como assassino e mentiroso para com Deus. Jeová tenta o rei de Israel a fazer o censo do povo, e Satanás o tenta em outro lugar a fazer o mesmo. Jeová se torna cobra de fogo para picar os que não lhe agradam, e Jeová ordena que se erija a cobra de bronze que os cura. Essas expressões curtas e aparentemente contraditórias do Antigo Testamento, contraditórias porque os dois poderes são analisados separadamente em vez de duas faces da mesma coisa, constituem um ensino secreto. Muito bem? Então, segundo Blavatsky, Jeová e Caim são um. A cobra e Jeová, uma e a mesma coisa. Então, o bom se torna mal, o mal se torna bom, e quando os mesclamos, temos uma espécie de yin-yang, e temos o bom e o mal em um só ser. Mais uma citação do livro The Secret Doctrine, o nome Satã, do hebraico acusador, do verbo shatana, resistir, perseguir, é propriedade legítima do primeiro e mais cruel acusador de todos os outros deuses, Jeová. Não a cobra, que só pronunciou palavras ternas e sábias. Que no pior dos casos, mesmo no dogma, é o acusador do homem. Então aqui nós temos um ensino claro e nítido que o Deus da Bíblia é a incorporação do mal. Isso não pode ser os filhos de Deus que afirmam isso, mas esses são os filhos da maldade, da apostasia. Esses são os descendentes de Caim, que veem a Deus como acusador, que viram o Evangelho de ponta cabeça. Por isso, Jeová é chamado de Criador, unidade com Ophiomorphos, o que se aparenta com a cobra. Ou seja, Jeová é chamado de Criador da cobra, Satanás, chamado de o mal pelos gnósticos. Aqui nós temos o Evangelho de ponta cabeça. Ou seja, no mundo oculto, o Evangelho é virado de cabeça para baixo.
E agora continuamos a ler a história. Portanto, esse Deus, o bom, e Caim teriam sido um. Se você se lembra da nossa primeira lenda que nós mencionamos, tínhamos o deus Anu e tínhamos também o deus Marduk. E Anu deu a Marduk o poder e deu à sua mão também o direito, e deu-lhe também um sinal que ele tem o poder para reinar, como ele bem entendesse sobre os filhos da maldade. Então, quem é representado por Anu nessa história? E quem é representado por Marduk? Provavelmente, Anu era Caim e Marduk, Enoque. E foram esses que começaram o sistema, com a aprovação de Deus. Porque Deus tinha dito a Caim, Caim, você pode reinar. E quem te atacar, você pode retribuir-lhe 7 vezes. Ou seja, ele tinha o poder, aqueles que são contra ele, para prender e para castigá-los 7 vezes. E se nós avançarmos na história, chegamos a Lameque, aí chegamos a um sistema que já se separou completamente de Deus. Ele tinha mais de uma mulher. Ele também era um assassino, e a sua justiça não era como no princípio, mas já não existia mais perdão. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então os filhos de Deus, esses eram os descendentes de Adão, esses eram os que permaneceram na linha correta, do qual o Enoque bom também fazia parte, e esses tinham acabado de se separar dos filhos da maldade, mas gradualmente se mesclaram com eles. Foram à cidade para fazer compras e provavelmente entraram nos shoppings. E lá nos shopping centers havia as moças com as mini saias. Isso era tão agradável que eles definitivamente se misturaram. Então a apostasia se tornou generalizada. Então Deus disse, eu vou lhes dar mais um tempo, mas depois eu vou pedir contas. Os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na Terra. Agora muitos querem ver nisso extraterrestres, mas claro, não se tratava de seres extraterrestres. Nós sabemos que os anjos não geram filhos assim como os seres humanos. Isso não passa de um sonho que teriam sido demônios. Não, esses gigantes, Nefilim, significa os dissidentes, ou seja, aqueles que se rebelaram contra Deus, ou seja, eram homens poderosos que se posicionaram contra Deus. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aqui temos os gigantes, desde o começo Caim, depois seu filho Enoque, aí Lameque e os grandes heróis do tempo antediluviano. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus tinha erigido uma fronteira. Até que ponto a maldade poderia se difundir? Havia um limite.
Esse limite não poderia ser ultrapassado. Bem, aí vem o dilúvio, Deus destrói a terra e só resta essa família. Noé, sua família, seus 3 filhos e suas 3 noras fazem um reinício sobre essa terra. Agora, o que dizer da maçonaria e a sua doutrina secreta, que foi transferida do tempo de Caim e seu filho? O que acontece com ela? Depois do dilúvio, a apostasia e os princípios de Caim são retomados pela linhagem de Cã ou Cão. E segundo a enciclopédia maçônica The Legend of the Craft in the Old Constitutions, Nimrod é o fundador principal da maçonaria. Então, não muito tempo depois do dilúvio, a mesma coisa continua e Nimrod se torna o novo porta-luz que dá continuidade ao antigo. Agora, como isso veio acontecer, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que Cão ou Cã não tinha um bom caráter. Ele tinha sérios problemas. E os seus descendentes, via de regra, eram piores que os outros. Canaã foi o pior. E dele também procederam as outras gerações dos cananeus, e definitivamente também Sodoma e Gomorra, e tudo que de alguma forma se relaciona com isso. Então essa linhagem rapidamente se corrompeu. E provavelmente é possível que Cã, antes do dilúvio, não era inteiramente irrepreensível. Ele provavelmente tinha alguns amigos do outro lado, e quem pode dizer como ele e a sua mulher se comportavam antes do dilúvio? Eles tinham conhecimento dessas coisas, e essa maldade não foi enterrada com o dilúvio, mas simplesmente continuada. Agora, o historiador Flávio Joséfo escreve sobre Nimrod. Nimrod foi o que os incentivou a esta provocação e desprezo a Deus. Um dos piores filhos de Noé, ou seja, um neto de Noé, um homem atrevido e excepcionalmente forte. Ele convenceu as pessoas a não atribuir as suas alegrias a Deus, como se fosse Ele que se preocupasse por sua felicidade, mas crer que era sua própria coragem que os tornava felizes. Ele fez do governo cada vez mais uma tirania, porque ele cria que o homem só poderia ser afastado do temor de Deus quando o homem em tudo fosse dependente do poder dele, ou seja, de Nimrod. Ele também disse que iria se vingar de Deus, caso ele outra vez tivesse a ideia de afogar o mundo. Porque ele, Nimrod, queria construir uma torre que fosse tão alta como as águas. Ele iria se vingar com Deus pela aniquilação de seus pais. Aqui, portanto, temos outra pessoa que estava alinhado com Caim, tinha a mesma mentalidade. Ele foi um rebelde, ele foi um acusador, um rebelde contra Deus, e ele governou sobre as pessoas, sobre os filhos da maldade. Agora, outra vez, a maçonaria diz de si mesma que remonta a Nimrod, após o dilúvio. E aqui temos um livro maçônico dizendo que a Torre de Babel foi um projeto maçônico. Eu leio aqui, no que se refere à maçonaria, Babel naturalmente era um empreendimento maçônico. Ele é bem claro sobre isso. É disso que se trata. Yarker escreve, é conhecimento público que a Torre de Babel foi uma das tradições mais antigas da maçonaria. Então, outra vez, temos as provas de seus próprios escritos que a maçonaria não tem relação com os filhos de Deus, mas muito mais com os filhos da desobediência. Então, aqui temos Enoque, filho de Caim, e aqui Nimrod,
um dos primeiros descendentes de Cã. No livro de quiz da maçonaria, se pergunta, quem era Nimrod? A resposta, ele era filho de Cush. No livro Alte Pflichten, ele é mencionado como cofundador da maçonaria. Então, outra rebeldia contra Deus. E nos escritos, como o construtor de muitas cidades. Agora, Caim erigiu uma cidade e a dedicou a seu filho Enoque. Aqui agora temos outro, que é construtor de cidades, que vai contra a mentalidade de Deus. No York Manuscript está escrito, na construção da Torre de Babel, a maçonaria pela primeira vez recebeu grande valorização. E o próprio Nimrod era um maçom, e muito apegado aos maçons. Aqui outra vez temos esta ideia. Agora, se nós continuamos pesquisando na história, quem são aqueles que reinam com a permissão de Deus? E podem mesmo, com a permissão de Deus, castigar 7 vezes. Apesar de eles, claro, ultrapassarem esse limite e serem muito mais violentos. E por quanto tempo Deus permite que eles reinem e por que Ele o permite? Porque há muitas pessoas que se perguntam, por que Deus permite essas coisas? Deus separou os 2 grupos, os filhos de Deus e os filhos da maldade. E a maioria deles pertence ao grupo da linhagem de Caim, e que representam a mentalidade de Caim. E definitivamente há uma insurreição contra Deus e uma rebeldia contra aqueles que o obedecem. Caim irá matar a Abel. E em algum momento Deus interfere, estabelece limites e se traz à luz do dia uma nova geração que outra vez recebe uma chance de reinar. Então, quando nós passamos pela história, vemos essa relação entre o povo de Deus, essa inimizade entre a mulher, entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Essa inimizade vai permanecer para sempre. Ela reaparece com Tutmoses III, que foi o faraó na época do Êxodo. Ele tinha a mesma mentalidade. Quem é o Senhor para que ouça a sua voz? Ele outra vez é aquele que é o inimigo da causa de Deus. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide as vossas cargas. Ele, portanto, faz leis que obrigam o povo de Deus a trabalhar no sábado. Porque ele diz, tu, Moisés, fazeis o povo Shabat, ou seja, descansar. Êxodo 5:5 diz também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis descansar e abandonar as suas cargas? Eles queriam guardar o sábado. Ele emite leis que vão contra as ordenanças de Deus. Então aqui temos outra vez um conflito. Por um lado, a autoridade que Deus permitiu que houvesse entre os filhos da maldade, para que eles caíssem em si, para lhes dar tempo de arrependimento, para que se convertessem, porque Deus tem um coração grande. Mas vez após vez chegava ao ponto onde o resultado era esse conflito. E nós conhecemos a história, o que acabou acontecendo com os egípcios. Eles receberam as pragas e o faraó foi destruído. Agora, se nós contemplamos o próximo na geração, quem foi o próximo opositor que veio a se levantar contra Israel, o povo de Deus? Foram os assírios. Agora nós lemos a história desse povo. Um nojento relato assírio de tortura e morte.
É assim que dizem os livros de história. A história da nação assíria, que nos foi preservada por inscrições e imagens, se constitui quase que exclusivamente de cruzadas e batalhas. Ela é tão sanguínea e revoltante quanto se possa imaginar. A Síria surgiu no século XIV a.C. como estado territorial. Sua área se estendia sobre a parte norte do atual Iraque. A primeira capital da Síria foi Assur, na costa leste do Tigre, aproximadamente 250 quilômetros ao norte da Bagdá atual. E aqui nós temos um baixo relevo assírio, onde vemos como pessoas são torturadas. A crueldade de homens para com homens se vê quando esses povos recebem poder absoluto. A cidade recebeu o nome da divindade assíria Assur, do qual se derivou o nome Assíria. Desde o começo, a Síria provou ser um poder militar forte e ambicioso. Esses todos são pontos importantes, porque nós temos a incumbência de estudar a história para decifrar o que está acontecendo hoje. Portanto, eles eram fortes, eles eram ambiciosos, eles eram militares. Países e povos que se opunham ao domínio assírio eram castigados com a destruição de suas cidades, campos e pomares. Nós vemos isso hoje, que povos são castigados, que nações são destruídas, que são bombardeadas, que são simplesmente apagadas. No século IX a.C., a Assíria cimentou seu domínio sobre a Mesopotâmia setentrional, ou seja, do norte. Foi quando os exércitos assírios saíram de seu território para expandir o seu reino e, com o despojo que ganhariam, financiar mais conquistas e poderiam. A meados do século IX, a Síria já se tornou uma ameaça direta para os estados sírio-palestinos a oeste, entre eles Israel e Judá. Então, vez após vez, chegamos a esse ponto. Assumir o poder, dominar, cada vez mais radical, cada vez mais brutal, e, finalmente, um conflito com o povo de Deus. É isso que nos ensina a história. E Deus permite isso. Aqui nós temos os decapitadores assírios. Aqui temos cabeças assírias. Aqui eles estão sobre as lanças. Em um baixo relevo, cabeças amontoadas, da época de Assurbanipal. E aqui no próximo slide, sobre madeiras. 2 soldados assírios erigem um poste com um homem nu suspenso, entre outros 2. Ou seja, eram terrivelmente cruéis, terríveis. Eles cortaram a pele dos seus inimigos e arrancaram a pele do corpo inteiro para causar dores terríveis. Eram brutais, torturadores. E quando eles finalmente, como é que se diz? Ultrapassaram os limites. Deus disse, basta, acabou. Então o reino assírio caiu e a próxima geração, os babilônios, que ficaram com a bola. Agora, se nós avançarmos na linha do tempo para os romanos, nós vemos de novo a mesma coisa. Em cada nação, vemos o mesmo transcurso. Os romanos começaram a expandir ao eles incorporarem outras nações. Eles reinaram, tinham leis relativamente justas, e assim por diante. Lei romana, até o dia de hoje, ainda é considerado o padrão, a norma. Mas, finalmente, chegaram a pisar nas mesmas pisadas que os assírios. Se tornaram cada vez mais e mais brutais.
Quanto mais dominavam, maior se tornava o poderio de sua lei, e finalmente chegaram a um confronto direto, outra vez, com o povo de Deus. Eles também recorreram à brutalidade, à tortura. E aqui nós vemos isso naturalmente no Coliseu, onde eles se divertiam com os cristãos, e onde os animais avançavam sobre eles e os rasgavam em pedaços. E naturalmente o grande conflito com o próprio Cristo.